Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje, o meu convidado especial é o Silvio Barros. Ele que é engenheiro civil com foco na área sanitária e ambiental. Começou suas atividades profissionais no Amazonas como chefe do Núcleo de Proteção ao Meio Ambiente. Foi prefeito de Maringá por 2 gestões, 2004 e 2008. E ele vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo, falando de pautas muito importantes para a nossa cidade. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com o Silvio Barros. Seja muito bem-vindo, Silvio, aqui ao programa novamente, né, que você já participou anteriormente. Verdade. Seja muito bem-vindo, você que é um patriota, conservador, defende as nossas pautas, né, Deus, pátria, família e liberdade. Seja muito bem-vindo, Silvio. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui de novo com você. Sim, com certeza. Silvio, nós tivemos uma ótima notícia, né, semana passada, que você é pré-candidato à Prefeitura de Maringá. Conta para nós o que te motivou para sair nessas eleições de 2024. Bem, primeira coisa, Gisele, é muita gente pedindo, muita gente cobrando uma posição a favor de Maringá. Uma obrigação quase da gente voltar a se apresentar como opção para cuidar da cidade. E isto, obviamente, pesa muito, porque são pessoas de todos os níveis sociais, pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente não conhece. Mas aquele compromisso de quem nasceu aqui, apaixonado pela cidade, que quer o bem da cidade. Meus filhos moram aqui, meus netos moram aqui, então a gente quer o bem da cidade. E o fato de que hoje eu sou reconhecido no Brasil e até no exterior, como uma referência em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, em cidades do futuro. Só que nada disto eu tive a oportunidade de colocar em prática quando fui prefeito, porque essas pautas surgiram depois que eu saí da prefeitura. Sim. De 2013 para cá. E agora é a oportunidade que eventualmente a gente teria de colocar em prática esses conceitos de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades preparadas para o futuro, porque é nessa direção que nós estamos indo, né? Então, a cidade precisa estar alinhada com as tendências de futuro. Isso é um grande desafio, me estimulou bastante. Que bênção, Silvio. Silvio, fala para nós um pouquinho também, você que é cristão, né, defende a família, fala para nós sobre o cristão e a política, porque existe ainda um tabu muito grande que cristão não pode se envolver com política, porque política é suja e tal. Fala para nós sobre esse assunto.
eu também senti, você deve estar sentindo isso, né? Sim. Com essa sua ideia de colaborar mais com a comunidade, você deve sentir o mesmo tipo de reação, quase um preconceito. Exatamente. E eu também ouvi muito isso, e a verdade dos fatos é o seguinte, gente, quando a gente analisa verdadeiramente os princípios bíblicos, nós vamos entender que exercício da autoridade é uma missão divina. Lá em Romanos capítulo 13 está escrito isso: toda autoridade provém de Deus e não há autoridade sem a permissão de Deus. Sim. Então, quem cumpre o exercício da autoridade está cumprindo uma missão divina. É bíblico. O que já desmistifica um pouco essa questão de que política e a fé da gente não caminham juntas. Aliás, ao contrário, Deus colocou na história da Bíblia, Deus colocou José no comando do Egito, ele mandava mais do que o faraó. Deus colocou Daniel no comando de Babilônia, orientando não só um rei, mas outros reis e de culturas que venceram pela guerra. Normalmente você não mantém um primeiro-ministro de um governo anterior que você ganhou numa guerra. Exatamente. Mas Daniel permaneceu lá. E isto foi por definição e orientação de Deus. Então, eu não creio que política não seja um lugar para cristão. É o contrário. Se os cristãos não ocuparem esses lugares, não trouxerem os seus princípios, os seus valores para o ambiente público, alguém vai ocupar esse lugar. E não será com esses princípios e esses valores. E aí toda a sociedade cristã vai se sentir como? Desamparada? Então, de fato, entendo que isso é uma missão divina. E eu orei muito antes de tomar essa decisão. Sim. Pedindo que Deus sinalize para a gente, né? Onde Ele quer que nós estejamos. Eu quero estar onde Deus planejou que eu deveria estar quando fez um plano para a minha vida. Sim. E eu sei que esse é o melhor lugar onde eu posso estar. E se estiver lá, Ele vai me ajudar. Com certeza. É que nem eu falei para uma irmã da igreja, ela ficou muito brava comigo, falou, mas Gisele, você é teóloga, você prega o evangelho, como você vai se envolver com política? É um absurdo, ela falou para mim. Eu falei para ela, olha, a cadeira está vazia. Se nós não nos posicionarmos, o ímpio vai se assentar e vai fazer projetos de lei que são contra os nossos princípios, os nossos valores. Se nós não nos posicionarmos hoje, seremos impedidos talvez de falar de Jesus amanhã através desses projetos que eles fazem. Então, interfere diretamente na vida de cada cidadão brasileiro. As leis, né, que os parlamentares, as pessoas que se candidatam, que eventualmente ganham as eleições, fazem para a população. E aí eu comecei a explicar para ela, falei assim, ó, a Bíblia está cheia, né, de histórias bíblicas, Davi, Salomão, Daniel, José, e tudo isso envolve a política, né? Daí ela entendeu, ela falou assim, Gisele, com certeza, então, estamos juntas. Daí desmistificou, né? Silvio, na sua gestão, nós vimos que houve poucos, assim, moradores em situação de rua. Agora, já na atual gestão, nós estamos vendo que está tendo um caos aí de moradores de rua, as pessoas estão reclamando, questão da segurança pública. Fala para nós, qual que seria essa solução para esses moradores? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que este processo não necessariamente é decorrência da gestão pública. Nós tivemos uma pandemia, a pandemia infelizmente levou muita gente para a rua, gente que não queria estar naquela situação. Alguns conseguiram voltar, outros não. Então, a gente precisa só entender que a situação de morador de rua não é um parâmetro único. Nós temos pessoas que estão na rua por contingência, sim, por alguma casualidade. Essas pessoas não querem continuar na rua, elas querem voltar a uma condição diferenciada e fazem força para isso. Tem pessoas que estão na rua por decisão pessoal, é uma questão de convicção, eles querem ficar na rua. São pessoas que optaram por ter este tipo de vida. E existem pessoas que estão na rua porque ninguém os quer em lugar nenhum. Muitas vezes são pessoas envolvidas com drogadição e que a família acabou não aguentando mais e expulsando essas pessoas de casa.
Então, quando a gente analisa esses 3 tipos de público, o que nós precisamos é um processo de triagem, onde eles possam ser identificados e para cada um deles se dar uma solução diferente. Realmente trabalhar para que aqueles que querem sair da rua tenham condições para isso. Sim. E eles vão se ajudar. Aqueles que estão em processo de, digamos, expulsão, de exclusão social, ou por problema de drogas ou alguma doença, essas pessoas precisam de um tratamento, precisam de uma orientação e precisam de um atendimento do setor público. E aqueles que estão lá por decisão, esses vão brigar para que o artigo 5º da Constituição, que dá a eles o direito de fazer o que eles quiserem, possam permanecer na rua. Então, nós temos que lidar como sociedade, nós temos que lidar com isso, cada um no seu segmento. Mas uma coisa é certa, se a sociedade se organizar e entender que não dando nada a ninguém, senão o encaminhamento, eles não permanecerão na rua, a gente consegue mudar essa realidade. Sim. Se a pessoa que está na rua porque quer ficar lá, não ganhar nada de ninguém, por melhor que ele seja malabarista, sim, por melhor que ele seja enganador para pedir alguma coisa, ele não vai conseguir nada, ele vai acabar indo procurar um outro lugar, onde as pessoas estejam dispostas a doar. Então, é um processo que envolve a gestão pública, sim, mas envolve a conscientização de toda a sociedade. Tem que fazer, primeiramente, então, uma triagem para saber sobre se eles querem o tratamento. Teve um prefeito, se não me engano, de Florianópolis, né? Ele também tá com um projeto assim nesse sentido para conseguir, né, tirar essas pessoas, ajudarem essas pessoas, né, realmente. Mas tem até o pessoal da igreja fez alguns sopões, né, ajudando à noite ali, mas tem muitos que não querem sair da situação de rua, né? Tem aquele caso que você disse, então, do artigo 5º da Constituição Federal sobre a questão da liberdade. E o Ministério Público não vai deixar a gente fazer nada com eles, a não ser que eles exerçam o seu direito de liberdade. Porque tem a lei que ampara, né, Silvio? Exatamente. Silvio, mas dá para melhorar, viu? Dá para melhorar, tem solução. A gente espera sim. Silvio, fala para nós um pouquinho sobre a nossa segurança pública em Maringá. Nós estamos vendo muitas reclamações tanto de moradores como de comerciantes ali no centro da cidade, com muitos arrombamentos, assaltos. Inclusive os comerciantes estão fechando, né, mais cedo os seus comércios por conta de toda essa insegurança. Qual que seriam os seus planos para a segurança pública, que é uma pauta tão importante para a nossa cidade de Maringá? De fato, eu tenho feito muitas reuniões nos bairros, tenho ouvido a população para elaborar um plano de governo. E uma coisa que hoje eu diria é transversal, em todos os lugares. A reclamação da segurança pública assumiu o número 1 entre os problemas da comunidade. Já no passado foi saúde, em alguns momentos foram outras coisas, mas hoje o número 1, a preocupação primeira da população é com a questão de segurança. Isso complica um pouco o processo, porque a segurança pública, na estrutura administrativa brasileira, ficou sob responsabilidade do governo estadual e não municipal. Não adianta a gente usar isso como desculpa, porque a população está sofrendo com esse problema e ela quer uma resposta. E ela vai querer uma resposta do político que está mais perto dela, que é justamente o gestor municipal. Então, o município pode e deve trabalhar nesse sentido. Hoje, é fundamental que a Guarda Municipal atue na segurança pública. Quando eu criei a Guarda, e fui eu que estabeleci esse serviço em Maringá, não era esse o nosso propósito. A gente iria ajudar de maneira que a polícia pudesse exclusivamente se dedicar a isso. Hoje a realidade é diferente. Nós precisamos da Guarda Municipal atuando também na segurança pública. E eu fui consultar o Conselho Comunitário de Segurança. Sim. O CONSEG de Maringá é uma referência para o Brasil todo. E eu tive uma reunião para tratar desse assunto e entender como eles, onde está a Polícia Civil, a Polícia Militar, estão todos os órgãos de segurança pública, como eles entendem que esse assunto deve ser tratado. E a ideia é de que a gente possa fazer um trabalho conjunto com os órgãos de segurança para que a tecnologia que hoje está disponível no mundo possa ser incorporada, para que a gente possa ter um fortalecimento e uma capacitação melhor dos nossos servidores que atuam na segurança pública e algumas outras ideias que nós estamos agora desenvolvendo e detalhando junto com o Conselho para que eles possam validar.
Sim. Então, a gente vai passar todas as nossas propostas, nós vamos passar primeiro pelo Conselho Comunitário de Segurança, para que eles possam dizer, essa é uma boa ideia, a gente acha que funcione, vamos trabalhar juntos nisso. Colocar em prática. Bacana. Silvio, inclusive, teve o fim das saidinhas, né? Foi aprovado no Senado. Isso vai ajudar bastante na questão da segurança nacional, né? Então, a gente vê que as saidinhas acabam ali cometendo os homicídios. Teve o caso do soldado, teve vários policiais que faleceram em decorrência dessa questão das saidinhas temporárias. Eu acho que essa atitude, né, do Senado, representante do povo brasileiro, foi uma ótima ideia, né? O que você acha sobre isso? Veja bem, é uma pena que a gente tenha que chegar nesse ponto, porque, teoricamente, a autorização para passar um período especial com a família era destinada àqueles que tinham um bom comportamento. Então, agora, como os que fingiam ter bom comportamento para poder sair e cometer crimes, geraram essa reação, sim, aqueles que efetivamente mereciam a saidinha vão perdê-la. E isso é um prejuízo social, um prejuízo para as famílias, um prejuízo para as pessoas, mas faz parte do nosso contexto social. Sim. Os bons pagam pelos maus. Então, o que a gente precisa fazer é, cada vez mais, entender como distinguir as pessoas que estão movidas por intenções malignas das pessoas que, de fato, têm boas intenções e que, por alguma casualidade, por alguma circunstância, acabaram indo parar na cadeia ou ser presos. Eu entendo que a decisão do Senado foi correta. Sim. O fato de nós termos pessoas agindo e aproveitando esta oportunidade de maneira negativa e causando prejuízo para a sociedade, sim, ele precisa de uma resposta. E a resposta, teoricamente, virá da maneira como deveria ser. Sim. Até que a gente tenha aperfeiçoado os mecanismos para saber quem tem direito, de fato, sim, à saidinha, e não uniformizar isso para todo mundo, porque a gente já viu que não funciona. Sim, com certeza. Silvio, um outro ponto assim alarmante, preocupante aqui na cidade de Maringá é a questão do alagamento, os alagamentos que estão acontecendo diariamente quando chove, e um ponto assim que está acontecendo ali na Morangueira, recorrente há vários anos, né, e está atingindo aqueles bairros ali, Jardim Tóquio, Jardim Líce, Parque Avenida, entre outros bairros de Maringá. Qual que seria a solução para esse problema? Porque a gente vê as famílias ali perdendo seus móveis, coisa assim, situação terrível, né? A água chegando em alturas bem altas, e a gente vê qual que seria essa solução, porque a gestão atual parece que não está fazendo nada para que resolva esse problema, né? Bom, agora eu vou falar um pouco como engenheiro, né? Sim. A situação é a seguinte: quando as galerias de águas pluviais foram aprovadas e construídas, isso já há bastante tempo atrás, na engenharia a gente calculava o tamanho da tubulação baseado no que nós chamamos de índice de recorrência pluviométrica, que considerava os últimos 50 anos. Hoje, o que está acontecendo com o processo de mudanças climáticas é que os cientistas, os climatólogos, estão comunicando ao mundo inteiro que as chuvas que nós teremos daqui para frente são chuvas que nós nunca vimos antes na história. Nossa. A quantidade de água que vai cair em poucas horas nunca aconteceu antes. E a gente está vendo na imprensa direto esse tipo de comentário. Choveu em 12 horas o equivalente a um mês. Sim. Ora, quando as galerias foram construídas, elas foram dimensionadas para outro tipo de índice pluviométrico. Moral da história: se nós não mexermos na estrutura de coleta, captação e drenagem, vamos continuar tendo alagamentos cada vez piores, porque as chuvas vão piorar. E não só vão piorar na intensidade, como vão piorar na frequência. Elas vão acontecer com uma frequência cada vez maior. Então, esse é um assunto absolutamente técnico. O que nós precisamos fazer é um mapeamento dos pontos críticos de alagamento da cidade e fazer um estudo de como nós vamos conseguir drenar esta água. Hoje,
até por demanda das mudanças climáticas, existem soluções tecnológicas que vêm sendo desenvolvidas aqui no Brasil e também fora do Brasil, mas o Clube de Engenharia de Minas Gerais tem um projeto muito bom sobre isto, com sistemas em que a gente vai trocar o fundo do poço de visita de uma galeria de água pluvial, a gente vai quebrar o fundo e colocar um dreno, colocar um filtro, para que a água não apenas escoe, mas que ela também percole, que ela vá para baixo da terra. Com isso a gente recupera um pouco do lençol freático e nós teríamos que fazer isso em todo o sistema de drenagem. Nós vamos ter que fazer bacias de contenção para reter um pouco dessa água e ela não ir toda para as galerias, porque a hora que for para a galeria encher, vai alagar, não tem outra alternativa. Então isso é um processo técnico. Nós precisamos fazer análise técnica dos pontos críticos de alagamento e, a partir daí, desenvolver uma solução para cada um deles dentro do que a engenharia moderna pode nos oferecer. Um baita desafio, mas tem solução. Tem solução, porque as pessoas falam, acho que é sujeira nos bueiros, não tem nada a ver com isso, né? Tem também tem. Porque algo das galerias pluviais vai além também, né? É muito comum aqui em Maringá a gente ver pessoas varrendo a calçada. Sim. Tem muita folha, nossas árvores derrubam muitas folhas, principalmente as cibipirunas, uma folhinha pequenininha, e quando as pessoas varrem a calçada e jogam as folhas para dentro do bueiro, elas têm que entender que aquelas folhas, aqueles galinhos, eles vão se misturar com um pouco de barro, que às vezes vem ou de um alagamento, ou vem de carros que vieram de alguma forma de um ambiente que estava com lama, e ao misturar água, folha e barro, isso vai formar um tijolo quando secar. Nossa. E depois, para a gente poder desobstruir essas galerias, o processo é caro e complexo. Em algumas vezes a gente tem que quebrar a rua para poder ir lá e descobrir o que aconteceu, porque ela fica obstruída. Então, varrer folhas, limpar a calçada e jogar para dentro do bueiro não é uma solução para o nosso problema comunitário. Aliás, pior, vai causar um problema muito mais grave para a pessoa que fez isso mesmo. Então, a gente faz um pedido aqui para as pessoas: varre assim a sua calçada, mas junte as folhas, coloque num saco de lixo e mande para o lugar certo, porque o bueiro, infelizmente, é o lugar errado e vai provocar problemas muito mais graves, ou ali na sua casa, ou para alguém que está abaixo, né, rio abaixo da sua casa. E isso não é uma atitude, digamos, cidadã. A atitude cidadã é a gente fazer a coisa certa, do jeito certo. Limpar a sua casa, a sua calçada e jogar no lixo, né, Silvio? Tem que ter a conscientização da população maringaense. Recolhe num saquinho plástico e coloca no lugar certo. Exatamente, uma parceria entre a prefeitura e o povo maringaense, e o cidadão, com certeza. Silvio, aproveitando, falando de folhas, vamos falar um pouquinho sobre a questão das quedas das árvores, porque a gente vê que está acontecendo muitas quedas. Qual que seria o seu projeto para esse problema que todas as tempestades acabam caindo em cima das casas, dos veículos, e também é bem recorrente na nossa cidade? Esse é um processo interessante, porque Maringá se orgulha da sua arborização, só que ela é uma arborização trabalhosa. Quando a gente plantou essas árvores há 60, 50 anos atrás, a gente não tinha realmente uma noção clara do que isso iria provocar. O tamanho que os galhos iam ficar, o tamanho que a árvore ia ficar, e o fato dela estar impermeabilizada no seu entorno seguramente reduz a vida útil da árvore. A árvore é um ser vivo. Sim. E como qualquer ser vivo, tem dia de nascer e tem dia de morrer. Então, é preciso que a gente faça, no nosso plano de arborização, a gente faça uma análise de onde estão as árvores mais antigas da cidade, em que bairros elas estão, e fazer um plano de reposição. Independente de ter um pedido para remoção ou não, a gente fazer um plano de reposição. Árvores que já estão completando a sua vida útil poderem ser substituídas antes que elas caiam em cima das casas, dos automóveis, antes que elas causem problemas graves com a rede elétrica, a gente poder fazer um processo de reposição. Sim. E isso, obviamente, a gente tem que analisar quais foram os primeiros bairros da cidade que foram plantadas essas árvores, e esses são os que a gente deveria começar a fazer um processo de substituição. Legal.
Além disso, nós temos os pedidos. E hoje, em Maringá, o pedido mais recorrente lá no 156 é justamente retirada de árvores. Sim. Nós precisamos agora ver qual é a situação, fazer os laudos para que aquelas árvores que já estão condenadas, a gente não pode esperar o plano de reposição ir lá tirar. Nós precisamos, de alguma forma, removê-las. Sim. Eu sei que é complicado, eu já fui prefeito, sei o quanto isso custa caro, e a nossa estrutura própria da prefeitura não dá conta de fazer isso, precisamos terceirizar, mas tem algumas soluções inovadoras que a gente pode aplicar para isso, vamos estar explicando isso durante a campanha, como que a gente pode agregar mais alternativas para que essas árvores que estão em situação de risco sejam removidas antes de provocarem um prejuízo maior. Sim, que bênção. Silvio, fala um pouquinho para nós sobre a saúde pública. Está havendo bastante reclamações nos postos, que está faltando medicamento, falta de especialistas, né? A gente viu que a sua gestão, você fez uma excelente gestão em relação à saúde, e eu queria ver com você sobre essa pauta tão importante que afeta todos os brasileiros, todos os maringaenses, né? Sem saúde nós não somos nada. Fala para nós um pouquinho. Como eu falei para você, eu tenho feito as reuniões nos bairros e ouvido a população. E quando o assunto é saúde, o que a gente percebeu? Houve um tempo, e quando eu assumi a prefeitura a primeira vez, saúde era um problema generalizado na cidade inteira. Todo mundo reclamava, todos os bairros reclamavam. Hoje não é bem assim. Hoje tem bairros que têm demandas muito pontuais, muito específicas. Por exemplo, tem bairro que a UBS foi fechada. Por alguma razão a prefeitura fechou a UBS. E isso está fazendo falta para eles. Tem bairros onde algumas especialidades não estão disponíveis e isso está incomodando a população daquele bairro com esse tipo de problema. Tem outros bairros onde o problema é a falta do medicamento, mas não é uma reclamação generalizada, não é um problema que ocorra na cidade inteira. Existem algumas situações, como por exemplo as consultas especializadas, os exames especializados, que em alguns casos a fila está muito grande e aí atinge a cidade toda. Sim. Então, eu diria que hoje o gestor que vai buscar resolver esse problema, ele vai ter que tratar desse problema de uma forma um pouco mais particular, identificar aonde algumas coisas estão acontecendo. Sim. E se não está faltando remédio numa unidade, mas está faltando na outra, isso é um problema de gestão. O remédio existe, sim, mas a distribuição, a maneira como ele está sendo usado, é que talvez precise de um pouco mais de especificidade e de critério. Se estiver faltando em todas as regiões da cidade, bom, aí o problema também é de gestão. Alguém não se preparou para fazer a cobrança e a compra no momento certo. Sim. O que a gente tem percebido é que, de modo geral, no setor da saúde, o grande problema, o ponto fraco, é gestão. E, nesse sentido, a população conhece o nosso estilo, sabe que a gente trabalha com muito critério, com muita responsabilidade. Mas eu penso, Gisele, que o que realmente precisa ser feito na área da saúde é a gente voltar ao programa de promoção e prevenção. Sim. Eu quero só dizer para vocês o que eu penso. A cidade saudável não é a cidade que tem mais posto de saúde, não é a cidade que tem mais UPAs, nem é a cidade que tem mais médicos, e muito menos a cidade que tem mais remédio disponível no posto. A cidade verdadeiramente saudável é aquela onde as pessoas ficam menos doentes. E ensinar as pessoas como não ficar doente, promoção e prevenção é, de fato, a solução. Até rimou, né? Rimou, Silvio, ficou muito legal, que bênção. Silvio, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, foi uma conversa maravilhosa, espero que você venha mais vezes e deixe suas considerações finais para os nossos telespectadores. Bem, eu agradeço o privilégio de poder estar aqui com você e peço só a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento que considerem esse ano um ano muito importante para a nossa cidade, como é cada ano de eleição municipal, porque nós vamos escolher quem irá administrar aquilo que pertence a todos nós, aos serviços que são necessários a toda a população. E ter pessoas com princípios, com valores, com ética é fundamental. Então, na hora de fazer a sua escolha, analise cada um dos candidatos
e escolha aqueles que se afinam, que se sintonizam, que estão em convergência com os seus princípios, com os seus conceitos, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, Gisele. Obrigada, Silvio. Deus abençoe grandemente. Amém. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida. Está escrito lá em Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz assim: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.